Oi, gente, estamos de volta para finalizar aqui essa parte da eletrólise. Então, a gente já aprendeu muito sobre pilhas. Nós aprendemos que as pilhas são reações químicas que acabam fornecendo uma certa quantidade de energia que pode ser aproveitado em um equipamento eletrônico, por exemplo. Nós vimos também que a eletrólise seria o processo inverso. Então, seria quando nós utilizamos a energia, algum tipo de energia, geralmente a elétrica, né? Usamos a energia elétrica para fazer com que a reação aconteça. E esse tipo de procedimento, que é a eletrólise, ela é muito utilizado para fazer procedimentos como a galvanização, que é um tipo de reação química em que vamos dizer assim, um metal vai recobrir o outro. E eles vão começar, vamos dizer assim, um vai defender o outro, vai proteger o outro. Também é muito utilizado para fins estéticos, como a gente viu lá na douração, que é quando você faz procedimentos como a folheagem a ouro, a cromação também, né? Então, existem vários tipos de processos que utilizam da eletrólise para fazer esse tipo de reação ela servir para algum fim maior. E aí, como a gente está falando de substâncias, a gente está falando de matéria-prima, nós temos que analisar também do ponto de vista industrial. Como assim industrial? É lógico que quando a gente fala em douração, em galvanização, a gente não está falando que você vai fazer lá no fundo do seu quintal. Geralmente quem vai fazer isso daí são grandes empresas, grandes indústrias que precisam saber realmente o quanto de matéria-prima, o quanto de energia elétrica vai ser utilizado. E também se esse fim vai dar um retorno rentável para aquela empresa. Afinal, a empresa ela só se sustenta com esse embasamento, além da venda, que essa venda traga algum lucro para que elas possam se manter. Então, elas fazem um estudo mais aprofundado para saber quanto de matéria-prima vai ser utilizado, quanto de energia vai ser utilizado, para saber se realmente esse procedimento vai dar certo, vai ser lucrativo, vai ser rentável. Mas como seria o cálculo feito por essas empresas para saber o quanto de material vai ser utilizado? Então, primeiro de tudo, né, teve que haver um grande estudo sobre essa eletrólise, né, esse tipo de eletrólise. E Faraday foi um dos grandes entusiastas sobre a eletrólise. Ele conseguiu identificar alguns padrões que puderam ser observados em duas leis. A primeira lei de Faraday diz que a massa da substância produzida ou decomposta no eletrodo é diretamente proporcional à carga elétrica que atravessa a célula eletrolítica. Ou seja, eu tenho como calcular essa carga elétrica dizendo que Q, que é a carga elétrica, é igual a I vezes Q, a corrente elétrica vezes o tempo. Onde essa carga elétrica tem que estar em Coulomb, a corrente tem que estar em ampere e o tempo tem que estar em segundos. Lembrando que essa carga elétrica que está sendo observado é equivalente para 1 mol de elétrons, tá? E que quando a gente fala lá da constante de Faraday, 1 Faraday é igual a 96.500 coulombs, que equivale a 1 mol de elétron.
Ou seja, se naquela semi-reação que a gente está observando, ela tiver mais de um mol de elétron, esse mol deve ser multiplicado, essa quantidade de mol deve ser multiplicado pela essa carga elétrica, que é 96.500 coulombs. E aí você acha a carga elétrica para aquela semi-reação, e é lógico que sempre vai equivaler à massa daquela substância. E aí a massa é aquela massa molecular que está lá na fórmula, está lá na tabela periódica ou na própria questão. Ela vai ofertar para vocês. E aí basta fazer o cálculozinho de acordo com o que a questão pede. Então vamos ver alguns exemplos. Tem um exercício resolvido aí no livro de vocês que diz o seguinte: uma solução aquosa de cloreto de ouro, AuCl3, foi submetida à eletrólise durante 30 minutos. Determine aproximadamente a corrente, que é em A em ampere, né, aplicada na célula para se obter 197 miligramas de ouro. Então, primeiro a gente tem que determinar qual é a semi-reação, né? Então, eu tenho o ouro. O ouro, segundo o que nós tínhamos lá, a AuCl3, o 3 vai virar a carga do ouro, né? Então, vai ficar AU3+, que vai ganhar 3 elétrons e gerar o AU sólido, que é o ouro sólido. Então, nesse caso, a gente pode observar que essa semi-reação ela apresenta 3 mols de elétrons. A gente viu lá que cada mol de elétron vale 96.500. Então, multiplicado vezes 3 e vai ser equivalente a 197 gramas, que é a massa molecular do ouro. Beleza. Só que a questão, ela quer saber a corrente, mas não para um mol de ouro. Ele quer saber para 197 miligramas de ouro. Então, a gente vai fazer a equivalência. Então, se 3 vezes 96.500 equivale a 197 gramas, então, quanto vai ser a carga elétrica que é equivalente a 197 miligramas. Lembrando que o mili, né, esse M, significa 10 a menos 3. Então, 197 vezes 10 a menos 3 gramas. E aí temos aqui uma regrinha de 3. Multiplica meios pelos extremos. Q vezes 197 dá 197Q. Aí eu tenho 3 vezes 96.500 vezes 197 vezes 10 a menos 3. Beleza? Então, o 197 está multiplicando o Q, vai passar dividindo o outro lado, o resultado que a gente tem. E aí pode simplificar e o resultado fica sendo igual a 289,5 coulomb. Já a resposta? Não. Lembra que a pergunta, a questão, né, pediu para determinar a corrente elétrica. Aqui a gente tem a carga elétrica. Então, vou aplicar na fórmula, que diz que Q é igual a I vezes T. Nós queremos saber o valor de I. Então, I vai ser igual a Q dividido por T. É só passar o T aqui, ó, dividindo o Q. E aí, substituindo os valores que a gente tem, a carga a gente já encontrou aqui, que é 289,5 coulomb ou ampere por segundo. E o tempo, que é 30 minutos. E aí multiplica 30 vezes 60, vai dar 1.800. Então, I vai ser igual a 2.895 dividido por 18.000. Então, I vai ser igual a 0,16 ampere. Então, essa é a resposta correta, 0,16. Letra C. Existe também uma segunda lei de Faraday, tá? Essa segunda lei, ela aborda as pilhas que as células, né, quando elas estão em sequência. E aí ele diz o seguinte: quando diferentes substâncias são submetidas à eletrólise sob mesma carga elétrica, as massas produzidas em cada ânodo são diretamente proporcionais à substância. Então, você pode observar aqui que eles estão todos interligados
é lógico que a carga que vai passar entre eles vai ser a mesma, né? A mesma carga. E aí, de acordo com a massa de cada dessas substâncias, né? Que ele está falando lá que podem ser diferentes. Então, se forem diferentes, vai ser equivalente a cada uma dessas substâncias. Então, vamos ver como é que funciona. Exercício resolvido. Também está no livro de vocês. Considere que as duas células eletrolíticas ligadas em séries, uma delas contém uma solução de zinco SO4, ZnSO4, e outra solução de FeSL3, e que na primeira ocorre o depósito de 13 gramas de zinco. Qual é a massa de ferro depositada na segunda célula, no mesmo intervalo de tempo? Então, nesse caso, nós temos duas substâncias, né? Que é o ferro e o zinco. E aí a gente vai fazer as semi-reações e a partir dessa semi-reação fazer o cálculozinho que se espera. Então vamos observar aqui. A primeira semi-reação que ele deu aqui, o zinco, né? Então ele já deu a massa, vamos começar por ela, para depois achar a massa do ouro. A gente precisa saber qual é a carga elétrica que está sendo envolvida. Então vamos lá. Se nós temos lá o zinco 2+, que libera 2 elétrons, gerando o zinco sólido. Então a gente tem 2 vezes 96.500, porque nós temos 2 elétrons, e cada mol de elétron equivale a 96.500. Equivale a massa molecular do zinco, que é 65 gramas por mol. Quanto vai ser a carga elétrica? De 13 gramas, que é o que a questão ofertou aqui, ó, como dado. 15 gramas de zinco. Multiplica meios pelos extremos. Então, Q vezes 65 vai dar 65Q. 2 vezes 96.500 vezes 13. E aí, faz o cálculo direitinho, né? Passa 65 dividindo, faz o cálculo direitinho. E o resultado dá 38.600 coulombs. Isso daqui é a carga elétrica que a gente tem que estar passando nesse sistema, né? Então, a carga que passa no sistema é essa daqui. É a resposta já? Não. Ele quer saber a massa de ferro. Então, se a gente já tem aqui a carga elétrica, já sabe como fazer lá a proporção, é só encontrar a massa. Facinho, facinho. Então, fazendo a semi-reação do ferro, nós temos lá Fe3+, mais 3E-, que vai liberar o ferro sólido. Ou seja, essa semi-reação envolve 3 mols de elétrons. Então, eu posso multiplicar 3 vezes 96.500, equivalente à massa do ferro, que é 56 gramas por mol. Equivalendo à carga elétrica que está passando no sistema, que é 38.600, quanto é que vai ser a massa do ferro? Então, faz a proporção, multiplica aí meios pelos extremos, e aí a gente vai ter 3 vezes 96.500 vezes M, e 38.600 vezes 56. Passa lá o 3 vezes 96.500 para dividir o que a gente tem lá e acha o resultado de M sendo igual a 7,47 gramas de ferro. Então é só fazer a divisãozinha certinho e dar o resultado. Então observem que é só fazer essas regrinhas de 3, fazer essa proporção direitinho e encontrar o resultado que a gente espera. Então, essa parte é só para a gente fazer esse cálculo, né? É só a parte de cálculo, mais precisamente, análise da primeira e essa segunda lei de Faraday, que é bem importante na hora de saber essa quantidade de energia e essa massa que está envolvendo durante essa reação.
Outra coisa que a gente pode utilizar seria uma formulazinha que envolve esses sistemas. Então, tem no livro de vocês esse tome nota, que diz assim: na eletrólise em série, a massa dos metais depositados nos eletrodos também pode ser determinada pela seguinte fórmula, onde a massa em gramas vai ser igual a massa molecular vezes a carga elétrica dividido por Q vezes 96.500. Então, nós temos o M como a massa do eletrodo, o M maiúsculo é a massa molecular do metal, o Q é a carga elétrica que atravessa o eletrodo, e o Q minúsculo, que é a carga do cátion, que é aquele metal, aquele íon que está sendo analisado. Então, tem também como calcular pela fórmula, apesar da regra de 3 ser mais fácil de encontrar o resultado. Então, é isso aí que a gente tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.